Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando a 20ª edição do CRIT na Quarentena, que é um programa que foi criado pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia para desenvolver atividades concernentes às funções do CRIT, né, na área de proteção, conhecimento, empreendedorismo e transferência de tecnologia, e também para debater temas relacionados ao dilema que a pandemia da Covid-19 gerou para a sociedade brasileira. Essa atividade de hoje, com a presença do professor Reinaldo Guimarães, é uma iniciativa do CRIT que conta também com a colaboração e o apoio do Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde, o NATS, que inclui o Programa em Saúde Coletiva. O NATS é dirigido pela professora Maria Tereza Bustamante Teixeira e o PPG em Saúde Coletiva, dirigido pelo professor Maximiliano Ribeiro Guerra e sua vice Isabel Cristina Gonçalves Leite. Professor Reinaldo Guimarães, é uma satisfação enorme tê-lo aqui nessa iniciativa. É um dos mais importantes pesquisadores brasileiros na área de saúde coletiva, com atuação de relevo na pesquisa e na gestão pública. Graduou-se em Medicina em 71 na Universidade Federal do Rio, mestre em Medicina Social em 78, doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva, em 2012. Entre 1972 e 84, foi professor e pesquisador na área de saúde coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde 85, trabalha no campo do planejamento, gestão e políticas de ciência, tecnologia e de saúde. Foi também vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, a ABFINA, entre 2011 e 2017. Vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz, entre 2005 e 2006, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2010, e hoje é vice-presidente. Atualmente é pesquisador do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada à Saúde da Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Eu peço à professora Isabel que faça também a saudação ao professor Reinaldo Guimarães e, em seguida, nós teremos a sua exposição. Então, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Boa tarde, boa noite, bom dia, já que ficaremos gravados. Eu parabenizo ao CRIT, na pessoa do professor Inácio Godinho, pela iniciativa. E em nome tanto do NATS quanto da pós-graduação em saúde coletiva, eu cumprimento e agradeço a disponibilidade do professor Reinaldo Guimarães, que traz, nessa tarde de hoje, a oportuna e vibrante discussão do momento, vacina para a Covid. Como tudo que permeia a Covid-19, nós estamos nos reinventando, nos redescobrindo e, frente ao novo, estamos refletindo sobre tudo o que temos acumulado em termos de conhecimento, sua aplicação e o papel da ciência em nossa sociedade. A abordagem proposta, então, pelo professor Reinaldo, sem dúvida, traz-nos uma reflexão que gira em várias dimensões. Por exemplo, a ótica da ética, do investimento em nossos parques tecnológicos, o papel, inclusive, da hegemonia econômica mundial e seus impactos, seja na aquisição ou na disponibilização de tecnologias em saúde, como é o caso, por exemplo, de uma vacina.
A temática, portanto, instiga a todos nós, sejamos membros ou não da academia, e revela que, ao meu ver, seria talvez um dos maiores legados desse momento histórico, o papel do coletivo no enfrentamento da pandemia, mesmo que esse coletivo se reproduza como aqui estamos, num momento de reflexões, de pensamentos, de discussão, de exposição de opiniões. Eu agradeço, então, mais uma vez o professor pela disponibilidade para compartilhar suas reflexões, experiências, e que possamos estar atentos, todos nós. Eu gosto muito de música, sabe, professor? Então, eu penso muito, e nesse momento acho que vem muito à cabeça um trecho do Zé Cabaleiro, quando ele fala, então, que enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Quem quer saber? A vida é tão rara. Então, professor, muito obrigada. Tenhamos uma boa tarde de reflexões com o senhor. Bom, uma boa tarde a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Inácio Delgado e a Isabel o convite, para poder participar dessa sessão via eletrônica, à distância. E o meu tema é Saúde e Poder, a Guerra das Vacinas. Ele é um tema extremamente atual, porque não é uma guerra das vacinas em geral, não é? É a guerra das vacinas relacionada ao SARS-CoV-2, que é o vírus da doença Covid-19. Essa pandemia eu a enxergo como uma sucessão de grandes batalhas, não é? Eu acho que a primeira batalha no enfrentamento da pandemia foi a batalha do isolamento, que era um isolamento físico, mas que foi chamado de isolamento social, e que aqui no Brasil, lamentavelmente, foi uma batalha perdida para o vírus. Nós estamos, nesse momento, enfrentando uma segunda batalha, que é a batalha do uso da máscara, que eu acho que não teremos uma derrota tão fragorosa quanto tivemos na dimensão do isolamento, mas ainda não é uma batalha ganha. Já estamos tendo também uma terceira grande batalha, que diz respeito às nossas crianças e jovens, não é? A volta das atividades do sistema de ensino do Brasil, tanto o sistema público como o sistema privado. E eu creio que a quarta grande batalha que nós já estamos travando e travaremos com maior intensidade a seguir é a batalha das vacinas, não é? De modo que a minha exposição aqui ela dirá respeito a essa quarta batalha, na minha visão, da pandemia. Eu vou dividir a minha exposição em três partes, não é? A primeira e a terceira parte são, digamos, abordagens mais conceituais, e essa que são sobre a complexidade da pandemia e sobre o tema que deu título à palestra Saúde e Poder, a Corrida das Vacinas. E digamos, o capítulo do meio, ele é um capítulo mais instrumental, não é? Eu não tinha uma noção exata de quem estaria assistindo essa palestra, se eram pessoas, digamos, mais ou menos aproximadas dos aspectos técnicos da vacina, do desenvolvimento da vacina, etc. Eu acho que seria interessante, então,
uma abordagem também técnica da coisa. Bom, e um debate, não é? Que eu gostaria muito de poder enfrentar com vocês ao final. Bom, sobre a questão da complexidade da vacina, esse tem sido um tema muito já debatido, não é? E eu queria iniciar a minha conversa sobre a complexidade, sobre as dificuldades de se estabelecer uma saída, ou melhor dizendo, uma prospecção sobre o que vai acontecer com fenômenos globais no campo da saúde, contando uma história, não é? Uma história real que se passou comigo. E essa história é a seguinte: em 1970, eu estava no 5º ano de medicina, e no currículo lá da minha faculdade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era quando a gente tinha a disciplina de doenças respiratórias, não é? Que naquela época se chamava a cadeira de tisiologia e pneumologia, sendo que tisiologia dizia respeito à tuberculose, não é? A palavra tísica, que é também uma palavra antiga, como se conhecia os pacientes de tuberculose, tísica ela própria era um dos nomes da tuberculose, não é? Ela estava no nome da disciplina, né? E nós nos espantamos muito, eu me recordo perfeitamente, quando, digamos, o titular da disciplina, na primeira aula, ele disse o seguinte: olha, nós não vamos mais tratar como ponto central da nossa disciplina a tuberculose, né? E sim vamos tratar o câncer do pulmão. E isso porque a tuberculose está deixando de ser um problema de saúde, como há muitos séculos ela vem sendo, e, por outro lado, o câncer de pulmão ele tem crescido muito na nosologia do mundo inteiro. Bom, esse suposto declínio da tuberculose e essa confiança em que a tuberculose deixaria de ser um problema de saúde pública, ela derivava fundamentalmente da introdução, alguns anos antes, uma década antes, mais precisamente, de um esquema tríplice de tratamento da tuberculose, muito eficaz, certamente, não é? E, digamos, a hipertrofia do câncer de pulmão como um tema de estudo e de enfrentamento derivava, por sua vez, também de pesquisas bastante recentes naquela época, não tão recentes, foram feitas na década de 50, sobre a associação entre o câncer de pulmão e o hábito de fumar e o consumo de tabaco como uma variável independente, como um determinante fundamental do câncer de pulmão. Pois bem, essa era a cabeça dos pneumologistas, ou menos dos meus professores de pneumologia, em 1970. O que aconteceu? O que aconteceu é que, apesar de existir um esquema tríplice de tratamento da tuberculose muito eficaz, não é? Não se contou com um outro fenômeno não previsível, além da técnica farmacológica, digamos assim, que foi o abandono de tratamento com o esquema tríplice, não é? O que fez, porque o tratamento durava um ano, não é? de 3 medicamentos, de consumo diário desses medicamentos, e houve, então, uma onda de abandono de tratamento, o que fez com que fossem desenvolvidas cepas cada vez mais resistentes aos medicamentos por pacientes que abandonavam o tratamento. A partir disso, na década de 80 e a partir dela, não é, o aparecimento da epidemia de HIV/AIDS fez com que a epidemia global de tuberculose voltasse com uma força extraordinária, não é?
mostrando que aquela doce ilusão dos meus mestres em 1970 sobre a tuberculose não levou em conta isso que eu estou chamando de complexidade. Por outro lado, né, o câncer do pulmão ele vinha entrando, digamos, no radar dos pneumologistas e dos sanitaristas por estudos feitos tanto na Inglaterra primeiro, mas depois nos Estados Unidos, que associavam aparecimento do câncer ao tabaco. E, portanto, tendo essa variável independente, tendo esse fator de risco, para usar um outro termo, não é, descoberto, que seria simples, não é? Bastaria que o consumo de tabaco diminuísse no mundo, que o câncer de pulmão estaria equacionado enquanto um problema de saúde pública. Outra doce ilusão, porque não se previa, nesse momento, que, muito além da evidência epidemiológica, existiam, digamos, variáveis sociais, políticas, que fizeram com que a indústria do tabaco resistisse bravamente a diminuir o seu consumo. Isso através, fundamentalmente, da propaganda. Não só a indústria do tabaco, mas a indústria de comunicação, porque até alguns anos atrás, aqui no Brasil, o principal item de propaganda pela televisão era a indústria de tabaco, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mostro, então, quer dizer, que essa história, né, mostra, quer dizer, como a complexidade, não é, deve ser sempre levada em conta enfim, nos processos, não é, nosológicos e nas questões sanitárias globais. Bom, no caso da Covid, não é, da doença Covid, nós tivemos a complexidade dessa doença, ela se manifestou, além do fenômeno em si da complexidade, não é, ela se manifestou também por uma ignorância brutal a respeito desse patógeno, não é, desse vírus. E essa ignorância, não é, geradora de complexidade, ela se manifestou em várias dimensões que foram se desenvolvendo ao longo da disseminação da pandemia. A gente pode começar com, digamos, uma ignorância do próprio patógeno. Né? É um vírus novo, não é? É um vírus, inclusive, que tinha dois outros parentes dele, que tinham causado, digamos, picos epidêmicos, mas que, ao se examinar mais de perto, tanto o vírus da SARS quanto o vírus da epidemia de MERS, do Oriente Médio, né, eles se comportavam de maneira muito diferente do SARS-CoV-2 que causava a Covid-19. Nós tínhamos também uma ignorância fisiopatológica, quero me referir à ignorância do processo da doença, não é? Que tecnicamente a gente poderia chamar de fisiopatológica, porque essa doença, que era originalmente entendida, compreendida como uma doença respiratória, ela passou claramente e progressivamente a se revelar como uma doença sistêmica, não é? Atingindo o sistema nervoso, o sistema vascular e outros, digamos, componentes do organismo humano. Da mesma forma, a clínica, o enfrentamento clínico da Covid, também houve um conjunto enorme de surpresas, sendo que o mais importante deles foi, digamos, uma dissociação entre o indicador de saturação de oxigênio no sangue das pessoas e o estágio clínico real. Né? O que significa isso? E, normalmente, a gente tem 98%, quando a gente mede a taxa de saturação de oxigênio por um oxímetro, né? A gente tem 98%, em torno de 98% de saturação. Essa doença
ela fazia com que pessoas que já tinham um nível de saturação de 70%, né, ainda estivessem clinicamente muito bem, quando em outras doenças respiratórias, pessoas com 70% de saturação já estavam internadas em estado grave. Então, era uma dissociação também que não se tinha conhecimento. Do ponto de vista epidemiológico, a mesma coisa, né? Normalmente, as epidemias, né, aquilo que se convencionou chamar, eu acho que muito equivocadamente, de imunidade de rebanho, não é? O sarampo, por exemplo, se considera que a transmissão na população se interrompa, né, sem a vacina, né, ela se interrompa quando o número de infectados na população chega a 70%, né, 75%. Né? E isso se dá rapidamente. No caso da Covid, aconteceu uma coisa completamente diferente. Não é? Quer dizer, os inquéritos sorológicos que foram se fazendo, quando já se tinha 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de casos, quer dizer, os inquéritos sorológicos mostravam que não mais de 10% da população já tinha tido contato com o vírus. Né? A pandemia também ela impactou brutalmente a organização dos serviços. Não é? Toda a estratégia original de combate era exatamente aquilo que se chamava o achatamento da curva, não é? Por uma organização dos serviços que, lamentavelmente, no Brasil teve digamos, uma concentração de esforços no caso de UTI, quer dizer, não em si, porque ter leitos de UTI era muito importante, mas porque não se deu o valor necessário, não é, à vigilância epidemiológica e à atenção primária, principalmente. Né? No plano da organização social também, a epidemia, com a necessidade do isolamento, criou um conjunto enorme de dificuldades e de patologias associadas, inclusive no plano psiquiátrico, em crianças e tudo mais, desorganizou a economia e, finalmente, ela criou uma outra epidemia que a gente poderia chamar de infodemia, que é uma epidemia de notícias falsas e de meias-verdades a respeito da doença. Bom, do meu ponto de vista, não é? Isso demonstra claramente que o enfrentamento dessa epidemia, bem como o enfrentamento de outras patologias, outros episódios patológicos de alcance global, não é? Eles são multicausais, portanto, eles têm o que eu chamo de interfaces, não é? E, principalmente, que não somente essas interfaces, elas têm, não somente as faces, não é? As diversas dimensões da doença têm que ser acatadas, ou atacadas, melhor dizendo, de modo simultâneo, não é? Como é preciso valorizar as interfaces. Isso é aquilo que nessa metonímia que eu estou fazendo com uma bola de futebol, mostra que as interfaces são fundamentais para você compreender a relação entre, digamos, os diversos gomos dessa bola de futebol, entre as diversas faces da doença. Não é? Na medida em que essas interfaces, essas costuras, entre aspas, elas tensionam, elas vinculam, não é? Elas organizam, quer dizer, a expressão de todas essas faces, que devem ser entendidas para que se possa efetivamente combater a epidemia na sua integridade. Bom, o que significa tudo isso que eu estou falando atualmente, ou até agora, não é? É que não tem uma bala de prata, não é? E que, principalmente nesse estágio que nós estamos, na medida em que não há um remédio, na medida em que o isolamento social não foi bem feito, não é? Vacinas também não serão balas de prata. Não é? A vacina será uma ferramenta extremamente importante no enfrentamento da epidemia, mas nem de longe será uma bala de prata, ela sozinha,
capaz de controlar isso. Não é? E eu enfatizo muito isso porque há uma expectativa muito pouco razoável, não é? É uma parte do que eu chamei de infodemia, né? Das notícias falsas, que é um dos gomos daquela bola de futebol, tá certo? A gente lê nos jornais essas coisas que estão aí nesse slide, não é? Quer dizer, carnaval só depois da vacina, show, torcida nos campos de futebol só depois da vacina, a quarentena continua até que haja vacina, depois da vacina acaba a quarentena, Réveillon e Carnaval só depois da liberação da vacina, não é? Então, isso tudo é falso, né? Evidentemente, eu insisto, a vacina é uma ferramenta fundamental, importantíssima, mas todas essas notícias que estão aí, elas, digamos, deformam o modo de enfrentamento da pandemia de uma maneira muito negativa, a meu juízo. Né? Bom, uma coisa que foi importante nessa pandemia foi a mobilização da comunidade científica, médica e industrial em números globais, não é? A gente teve, e isso foi um fato inédito em toda a história, que em mais ou menos 6 meses a gente teve a publicação de quase 70 mil trabalhos sobre a Covid e sobre o seu vírus, o SARS-CoV-2, né, trabalhos revisados, e quase 20 mil trabalhos depositados como pré-prints em repositórios. E mais ainda espetacular é o depósito nas plataformas de 4.271 ensaios clínicos, né, nos principais repositórios de pesquisa clínica do mundo. Nunca tinha havido na história, tá certo, algo parecido com isso, e que mostra efetivamente uma mobilização admirável, notável da comunidade científica, médica e industrial. Não é? Uma outra coisa importante foi a curva de aprendizado dos profissionais de saúde, não é? No manejo de pacientes, não apenas naquilo que eu já mencionei, que era aquela dissociação entre a saturação de oxigênio e, digamos, o curso clínico da doença, mas também uma curva de aprendizado vinculada, não é, ao tratamento, ao manejo do paciente grave em UTI e assim por diante, não é? E além disso, quer dizer, com relação à descoberta do caráter sistêmico dessa doença, né? Há um outro fato importante, que essa cooperação científica, que gerou esse número imenso de trabalhos e de plataformas e de ensaios clínicos, ele passou por uma cooperação científica muito grande, né? E que quanto mais a gente avançava da bancada de pesquisa para a produção industrial, essa cooperação ia ficando cada vez mais esgarçada, na medida em que, quando eu trato de indústria, eu estou falando de propriedade intelectual, eu estou falando de lucro, eu estou falando de uma série de categorias que são, digamos, menos evidentes quando se trata de cooperação científica. Né? Bom, eu termino esse primeiro componente da minha fala, e o segundo componente, um pouco explicar como é que se desenvolvem essas vacinas, não é? Digamos, uma parte mais instrumental, mais prática. Bem, isso é um esquema do desenvolvimento de vacinas, né? Em linhas muito gerais. Quer dizer, nós temos um desenvolvimento pré-clínico, né? Que significa que determinadas candidatas à vacina, elas têm que ser, digamos, testadas em vários tipos de animais não humanos, não é? Desde animais pequenos, como camundongos, como ratos, como coelhos, passando por animais mais complexos, como cachorros, até primatas não humanos, não é? Como macacos. Não é? E o que objetiva toda essa fase pré-clínica, não é? Uma questão que se chama, não é? Que é você fazer uma prova de conceito,
onde você define uma formulação, onde você ensaia em modelos relevantes e você faz experimentos em animais para elucidar os mecanismos de ação. Passado isso, você passa para uma fase de desenvolvimento clínico, que é a testagem em seres humanos. Né? Isso se chamam ensaios clínicos, que são 3 etapas normalmente. Na verdade, são 4, mas nessa fase aqui são 3. A fase 1, que são pequenos grupos que tomam a vacina, grupos de voluntários, para saber se a vacina é segura ao ser injetada num humano. A segunda fase é uma fase mais ampliada, com, digamos, muitas dezenas de pessoas, que você pode, ampliar o espectro da segurança, injetando essa vacina em pessoas de idades diferentes, de etnias diferentes, de gêneros diferentes e assim por diante, para ver se a segurança se estabelece nesse conjunto mais, alargado de indivíduos. E a fase 3, que digo logo, é a fase onde algumas das vacinas mais avançadas estão sendo colocadas, ela é administrada a milhares de pessoas, não é? E, além de continuar testando a segurança, eles vão testar a eficácia do produto, isto é, qual é a proporção, não é? A diferença de proporções, não é? Na ocorrência de casos da doença e de casos graves da doença entre vacinados e não vacinados. Não é? Agora, depois disso, você tem ainda uma outra fase, que é o chamado licenciamento, não é? Que é a aprovação da vacina junto a órgãos reguladores nacionais. No Brasil é a Anvisa, não é? E, a partir daí, você tem uma fabricação de larga escala e você tem a implementação da imunização, né? Onde você vai, estabelecer outros componentes que vão além da eficácia, que são a efetividade e a eficiência. Eu vou me referir disso um pouco a seguir. E, finalmente, essa quarta etapa do que seria também o desenvolvimento clínico, que é a farmacovigilância, é que depois da vacina estar no mercado, você tem um sistema de alarme para a ocorrência de efeitos colaterais que não foram detectados nessa fase 3. Bem, isso em tempos normais, né? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo anormal. Mas num tempo normal, o que acontece é que de cada 100 candidatos potenciais à vacina, isto é, que a partir de descobertas de pesquisa se acha que poderiam ser uma vacina, que demora para você ter esses candidatos de 2 a 5 anos de desenvolvimento, né, você vai chegar a apenas 20% desses 100 alvos potenciais candidatos à fase pré-clínica. Isto é, de cada 100 candidatos originais, você apenas em cerca de 20 vai chegar a injetar em animais. Bom, desses 20, não é? E essa fase pré-clínica, essas 20, essa fase pré-clínica dura, em tempos normais, cerca de 2 anos. Não é? A partir daqui, nesse retângulo cinza, você tem a fase de desenvolvimento clínico, que é aquela fase 1, fase 2 e fase 3. Não é? E dessas 20 vacinas potenciais que passam numa fase pré-clínica, né, você vai chegar a 10 candidatos que passam da fase 1, para 5 candidatos que passam para a fase 2 e 1 candidato que passam para essa fase 3. Quer dizer, daquelas 100 candidatas originais, em tempos normais, não é, você, em 10 anos, vai ter 1 candidato que chega, digamos, na linha de chegada, que significa você poder
pedir o registro de uma vacina na Anvisa ou em outros países nas suas agências regulatórias, né? E, a partir disso, você passa, então, à fase de produção em massa da vacina, né? Na fase 3, já existe algum tipo de produção fabril. Por quê? Porque para você fazer a fase 3, você precisa de um lote importante de vacinas, porque são milhares de pessoas que são vacinadas, não é? Mas o que queria frisar é que, em tempos normais, esse processo não só é uma peneira, um filtro muito grande, não é? E que tem um tempo de cerca de 10 anos, na média de 10 anos, para você poder lançar uma vacina no mercado. Há um preço, há um custo para aquela que chega de cerca de 500 milhões de dólares. Não é? Essa é uma razão pela qual as vacinas modernas elas são muito caras. Por quê? Porque essa uma que chega aqui, né, o preço dela, quando a indústria precifica essa vacina, ela vai somar todo o risco financeiro que ela perdeu em todo esse processo, tá certo? Desde a fase pré-clínica para a fase clínica e assim por diante. Por isso que essas vacinas, hoje em dia, são muito caras. Bom, além da eficácia, que é o que estamos falando hoje em dia, hoje, creio que 10 ou 9 vacinas que já estão contra a Covid, não é? Contra o SARS-CoV-2, não é? Você tem essa que se chama a medida da efetividade e a medida da eficiência. A medida da efetividade fala, em primeiro lugar, da duração da imunidade. Você tem vacinas que imunizam praticamente pela vida inteira, não é? Como, por exemplo, a vacina da varíola, a vacina de sarampo, a vacina contra pólio, não é? Você tem que avaliar, não é, se existe esse fenômeno que se chama enhancement, que é o seguinte, é quando uma vacina, ela, ao lado de proteger, ela pode causar casos da doença, eventualmente casos mais graves da doença. Um exemplo recente que você tem de uma vacina que tem produzido enhancement é uma vacina que foi produzida contra a dengue. Não é? É a única vacina no mercado contra a dengue, contra os 4 serotipos da dengue, foi produzido por uma empresa francesa chamada Sanofi, que é uma empresa de vacinas e farmacêutica também, né? E que se demonstrou já na farmacovigilância, isso é, depois da fase 3, já na farmacovigilância, que em pacientes que nunca tinham tido contato com nenhuma das cepas de dengue, elas tinham uma probabilidade maior de poder ter um caso grave da doença, se assim tivesse a doença. Porque a vacina, além do mais, ela tinha uma eficácia muito baixa, né? A avaliação da efetividade, você também vê o número de doses, que é muito importante numa vacina. Por quê? Porque, habitualmente, uma vacina que tem 3 doses, tá certo? Quem vai na primeira dose, algumas pessoas que tomaram a primeira não vão tomar a segunda, algumas que tomaram a segunda não vão tomar a terceira. É também um caso dessa vacina contra a dengue, que são de 3 doses. A maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas para a Covid são de 2 doses. Eu não conheço nenhuma de 1 dose, mas o ideal seria de 1 dose. Por quê? Porque o maior número de doses eu posso acabar deixando de fora uma população que foi definida como uma população, digamos, selecionada como um alvo prioritário, não é? E, além disso, para a efetividade, você depende de uma logística bem estabelecida, de uma cadeia de frio, não é? Porque as vacinas têm que ser transportadas a uma temperatura muito baixa, normalmente gelo seco, né? E num país do tamanho do Brasil, vocês podem ver que essa questão da logística é extremamente importante. Em nosso favor, não é? A gente deve considerar que nós temos já uma tradição
de mais de 40 anos do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que desenvolveu, digamos, um domínio de tecnologia de campanhas de vacinação que é admirável, que seguramente é um dos melhores do mundo, considerado o tamanho da população e o tamanho do território. Não é? Eu não sei se nessa, digamos, destruição ou nesses problemas, digamos assim, que o Ministério da Saúde tem enfrentado nos últimos tempos, que o PNI possa ser atingido. Não é? Recentemente, ontem ou anteontem, começou a circular a notícia de que quem foi indicado pelo general-ministro para coordenar o Programa Nacional de Imunizações é um veterinário. Eu não vejo maior problema, pode ser um veterinário muito competente, mas eu não me furto a fazer uma piada, que é aquela coisa, se querem imunidade de rebanho, talvez esse veterinário seja a melhor pessoa, não é? Mas esse é um problema, não sabemos ainda se o PNI vai continuar com a sua eficiência já comprovada. E, finalmente, a eficiência da vacina, que é diferente da efetividade, que diz respeito mais digamos, a dimensões econômicas, não é? Diz respeito a uma cobertura adequada de todas as populações selecionadas e diz respeito também à neutralização de grupos ideológicos antivacinas, que no Brasil não existe, mas eu quero dizer que, lamentavelmente, o presidente da República ontem deu uma enorme força e visibilidade aos embriões de grupos antivacina que existem no Brasil. Não é? Isso, na minha opinião, terá repercussões nas campanhas de vacinação no Brasil. O presidente da República disse que no governo dele ninguém está obrigado a tomar vacina, o que é um absurdo, tendo ele mesmo promulgado um decreto em fevereiro deste ano dizendo sobre a obrigatoriedade das vacinas. E, finalmente, na eficiência de respeito ao preço também que as vacinas vão ser feitas. Bom, a gente tem, hoje em dia, essas 6 rotas tecnológicas utilizadas para vacinas. Vou passar rapidamente nisso. Nós temos vacinas por vírus atenuado. Você pega o vírus e você não mata o vírus, mas você, através de certas tecnologias, torna a capacidade dele produzir doença muito pequena, praticamente nula. Você tem vacinas de vírus inativado, em que você mata o vírus e injeta esse vírus morto. Né? A diferença aqui, né, é que vacinas como vírus atenuado, por exemplo, a vacina Sabin, a vacina oral contra a poliomielite, que foi usada no mundo inteiro e contribuiu enormemente para a erradicação da poliomielite em quase todos os países do mundo. Hoje em dia, só o Afeganistão e o Paquistão ainda não erradicaram. Ela tem o seguinte problema: o vírus atenuado, em raríssimos casos, ele pode se tornar um vírus selvagem e causar a doença. Né? Em raríssimos casos. Mas quando você diminui a prevalência, a incidência da doença muito na população, quando são poucos casos que você tem, através da vacinação, você diminuiu o número de casos que você tem na população, a existência de um caso que seja decorrente da vacina é problemático. Não é? Então, hoje em dia, no caso da polio, por exemplo, no Brasil, qual é o esquema? As 3 doses iniciais de vacina antipólio são feitas com vacina Salk, que é a vacina anterior, que é uma vacina injetável, que é feita com vírus inativado, que não causa, que não é capaz de causar certa doença pela vacina. E só os reforços que são feitos pela gotinha. Bom, você tem uma terceira rota tecnológica, que é uma rota por vetor viral, que, em linhas gerais, é o seguinte: você pega um vírus que é inócuo para o homem, tá certo? E pendura nesse vírus, tá certo? Uma partícula viral do vírus que causa doença, né?
Então, esse vetor viral é o que faz a doença, e esse vetor viral, quando injetado, a partícula do vírus em questão, do vírus que provoca a doença, né, ele produz anticorpos. Várias vacinas hoje em desenvolvimento, eu vou mostrar isso no slide seguinte, são feitas a partir dessa tecnologia de vetor viral. Além disso, você tem rotas que são de partículas virais, não é um vírus atenuado, não é um vírus inativado, e nem é um vírus que carrega um vetor de um outro vírus. É uma partícula do vírus, não é? Uma proteína do vírus, né? Que é injetada e que seja imunogênica, isso é, que produza anticorpos em quem recebe essa vacina. E você tem vacinas mais modernas, existem algumas vacinas que estão sendo desenvolvidas para o SARS-CoV-2, contra a Covid, que são essas vacinas recombinantes de RNA e DNA. Até hoje, nenhuma vacina comercializada no mundo ainda já utilizou essas tecnologias, mas há vacinas que estão sendo desenvolvidas para combater o SARS-CoV-2 que estão utilizando essas tecnologias. Bom, até o dia 28 de agosto passado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tinha 143 candidatas em fase pré-clínica. Dessas, 33 eram candidatas já em fase, não dessas 143, tinha 143 em fase pré-clínica, mais 33 em fase clínica, na fase 1, na fase 2, na fase 3, e 9, aliás, dessas 33, na fase 3, que são essas vacinas que a gente tem ouvido falar, não é? A vacina Oxford da AstraZeneca, que é feita por vetor viral. Você tem essas quatro em vermelho aqui são chinesas, não é? Vírus inativado, essa Sinovac que fez o acordo com o Butantan, e essas outras 3, duas por vírus inativado e uma por vetor viral. Você tem uma vacina russa que, quando apareceu há menos de um mês atrás, houve uma grita mundial que era maluquice, que não pode, que não sei o quê, mas ela já foi admitida, aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Você tem 3 vacinas norte-americanas, não é? Que é essa da Pfizer, que é essa com essa tecnologia ultramoderna, uma outra vacina candidata de uma empresa, nesse caso, chamada Moderna, né, que também é por recombinante RNA, e uma outra que é por vetor viral, que é de uma empresa chamada Janssen. Bom, e passo agora à parte final da minha exposição, que é sobre saúde e poder. Também é uma parte mais conceitual. Espero que essa parte mais instrumental que a gente passou possa ter dado uma ideia às pessoas que não têm muita intimidade com a questão de vacinas, né? Bem, o que eu chamo de guerra de vacinas diz respeito, não é, digamos, ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid nesse triângulo aqui, na relação entre essas 3 coisas, não é? Entre poder, Estado e saúde. Quer dizer, é uma hipótese de trabalho que eu tenho, é que o desenvolvimento das vacinas contra a Covid, ele tem sido, digamos, um laboratório, tá certo, de estudo dessas relações entre poder, Estado e saúde. Primeiro, vamos falar um pouco das relações entre poder e saúde. Nasceu com a civilização. A relação entre o poder e a saúde nasceu com a civilização, não é? A diferença está em que, originalmente, esse poder era o poder dos deuses, não é?
E atualmente, não só atualmente, já há vários séculos, esse poder passou a ser o poder dos homens, influindo sobre a saúde, né? Dois exemplos desse poder dos deuses, dessa fase bem original da relação entre poder e saúde, são esses dois fragmentos. O de cima é do século VIII a.C., da Ilíada, tá certo? Onde se menciona uma peste mandada pelos deuses que arruinou o exército grego, não é? E essa outra aqui, que é mais antiga ainda, que é bíblica, do Velho Testamento, que fala das 10 pragas do Egito, e uma das pragas, não é, que a terra do Egito se tornará em sarna que arrebente em úlceras. Então, isso era do momento em que os deuses é que mandavam, digamos que estabeleciam essas relações, né? Bom, já no século XIV, houve uma peste, chamada peste negra na Europa, que matou a metade da população europeia, não é? E essa peste negra, ela foi trazida do Oriente, não é? Entrou na Europa por Gênova, tá certo? E a hipótese mais razoável, ou mais, enfim, bem desenvolvida sobre a disseminação dela, foi o cerco de uma cidade, no ano de 1343, por tropas tártaras, portanto, que vieram do Oriente, não é? Essas tropas foram derrotadas, não é? Por um surto de peste negra, enquanto sitiavam a cidade, e o que eles fizeram foi jogar cadáveres dos seus próprios soldados para dentro da cidade sitiada, não é? E isso fez com que a epidemia se alastrasse na cidade. Na verdade, não eram tanto os cadáveres que interessavam, mas sim as pulgas que estavam nos cadáveres, que o transmissor da peste bubônica e pneumônica é a pulga, não é? E o reservatório é o rato. Como na cidade devia ter muito rato, isso acabou fazendo com que a cidade de Cafa tivesse também tido uma, digamos, transformado num ninho de epidemia que depois foi para a Europa toda, né? Bem, já as relações, se as relações de poder e saúde são relações que nasceram com a civilização, por outro lado, as relações entre Estado e saúde, elas são muito mais modernas, muito mais recentes, não é? Quer dizer, até nessa escala de tempo que eu estava falando, não é? De século VIII a.C., século XII a.C., século XIV, não é? As relações entre Estado e saúde, quer dizer, a saúde se preocupando com o estado de saúde da população, é muito mais recente, né? E ela se estabeleceu a partir do século XVIII, né, dos anos de 1700. Isso com a organização da Europa, a organização política da Europa, que se deu a partir de 1648, ainda no século XVII, quando esses tratados de Westfália, não é? A ordem econômica que existia já era consolidadamente digamos, uma teoria do mercantilismo e uma prática do mercantilismo, que na Alemanha se chamava cameralismo. E só para situar a questão da população, digamos que o indicador de poder e riqueza na Idade Média era a posse da terra, não é? Na medida em que a Idade Média foi decaindo, né? Foi se deteriorando, passou a ser esse indicador de poder e riqueza a posse de metais, ouro, prata, etc. Na história da América do Sul, por exemplo, e da América Central, né? A ida de prata do Peru e de ouro do Brasil, do México e outros lugares para a Europa, já no século XVI, foi digamos, um fenômeno muito indicador disso que eu estou falando. E no século XVII, não é?
como parte, digamos, da doutrina do mercantilismo, a ideia das populações como índice de poder e riqueza passaram a ser muito mais prevalentes, crescentemente prevalentes em relação à propriedade de metais e muito mais ainda em relação à propriedade da terra. Não é? Então, a ideia da população como índice de poder e riqueza cresceu. Não é? E, naturalmente, isso gerou, tá certo, a necessidade de cultivar um estado de saúde positivo dessa população. Não é? O camarada que melhor, digamos, expressou isso, já no final do século XVIII, foi esse alemão, né, chamado Johann Peter Frank, né, que escreveu um tratado do que ele chamou de polícia médica. Né? Ele publicou isso entre 1879, se não me engano, até 1819. Né? E o que tratava o foco dessa intervenção médica estatal, não é? No regime absolutista de língua alemã, né? Tinha como foco a família, né? O bem-estar, a sanidade da família. Isso foi Johann Peter Frank, quem foi o primeiro a fazer. Quem estudou isso em maior grau, não é? Foi esse camarada que está aí à esquerda, que é um historiador norte-americano chamado George Rosen, né? Que estudou a vida inteira a história da saúde pública. Né? E ele foi quem, digamos, estudou mais profundamente a ideia da polícia médica como ferramenta na relação de Estado com saúde e tendo como foco a saúde das famílias. E esse outro camarada que está aqui, que é Michel Foucault, que é muito mais conhecido do que o Rosen, ele também estudou isso. E eu tive o prazer de escutar Michel Foucault em 1974. Ele fez uma conferência no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, chamada O Nascimento da Medicina Social. Não é? E o Foucault, que leu muito Rosen, ele expandiu a ideia da relação do Estado com a saúde das pessoas, não é? Mostrando que, além da Alemanha, onde a polícia médica foi introduzida, não é? Em dois outros países, que não eram países, que, no caso da Inglaterra, ao menos, não eram um país absolutista, né? Havia também uma relação, uma ligação entre ação de Estado e saúde da população, através, não como foco nas famílias, mas foco no trabalho e nos pobres. E na França, não é? Onde Foucault estudou mais essa questão, e tendo nessa relação do Estado com a população o foco no que Foucault chamava no controle dos corpos, não é? A saúde nas cidades e no controle dos corpos. E foi a partir daí que Foucault ele desenvolveu o conceito de biopolítica, que hoje é um conceito muito disseminado também. Essa conferência do Foucault está nesse livro aqui, que chama-se A Microfísica do Poder, que é uma súmula de várias conferências que Foucault fez em 74, no Rio de Janeiro, né, que foi organizado pelo professor Roberto Machado, que é um filósofo e é professor da PUC do Rio de Janeiro. Bom, para entender a guerra das vacinas, ou a corrida das vacinas, é preciso entender esse outro conceito, não é? O conceito de soft power, poder suave, que a gente pode traduzir sinteticamente como o poder conquistado pelo exemplo, sem a ajuda de armas. Não é? Um bom exemplo é capaz também de conquistar poder, disseminar poder. E quem criou esse termo foi um cientista político norte-americano, que é vivo até hoje, chamado Joseph Nye. Não é? E ele, em 1990, foi quem criou o termo de soft power. Não é? Em 1990, nós tínhamos digamos, uma conjuntura mundial onde a política do neoliberalismo estava absolutamente hegemônica no mundo,
não é? E aonde nós tínhamos apenas uma potência hegemônica, tá certo? O socialismo real soviético estava vindo abaixo. Na verdade, a União Soviética tinha terminado um ano antes, em 89, e o Muro de Berlim ia cair um ano depois, em 1991. Então, a ideia do soft power era muito, digamos, conveniente a uma conjuntura histórica unipolar em termos mundiais, não é? Onde, digamos, as teses do neoliberalismo eram absolutamente hegemônicas. Foi nesse período, aliás, que foi propalado o fim da história, não é? Como, digamos, não haverá mais guerras, não haverá mais história. A história deixa de ter importância porque, na medida em que eu não tenha mais guerras, na medida em que eu não tenha mais contradições entre potências hegemônicas, tá certo? Eu posso ter o soft power como uma ferramenta decisiva, tá certo, na conquista de poder. Mas o mundo gira, não é? E também a complexidade do mundo, tal qual como das doenças, né? Em 2003, portanto, 13 anos depois, e 2 anos depois do ataque à Torres Gêmeas, o próprio Joseph Nye, ele modificou a teoria dele e ele trocou o soft power pelo que ele chamou de smart power, onde você devia, digamos, conjugar poder pelo exemplo e poder pela borduna, poder real militar. Não é? Bom, e eu estou falando de soft power porque, hoje em dia, essa, digamos, a corrida, a guerra da vacina Covid, né, ligando Estado, poder e saúde, ela tem se dado exclusivamente ou fundamentalmente, até agora, tá certo, no nível de soft power. Tá? Eu acho que ajudaria muito a entender, digamos, a situação atual, que não é mais unipolar, evidentemente, não é? Ela ajudar a entender hoje qual é, digamos, a configuração da hegemonia global, hegemonia política global, a leitura desse, em particular, mas de outros trabalhos de um cientista político brasileiro, que hoje milita, é gaúcho, mas milita no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é José Luiz Fiore. Fiore tem escrito sobre a questão da hegemonia, e esse artigo que aqui está, não é, que está disponível na internet, sobre a Síndrome de Babel, não é, ele demonstra ou sugere fortemente que você tem hoje, naturalmente, ainda a hegemonia norte-americana, mas que, ao lado disso, você não tem mais um poder unipolar, no qual o soft power possa decidir, digamos, o equilíbrio ou as tensões, ou regular as tensões entre essas potências. Você tem, no mínimo, 2 outras potências, que são potências também em vias de se tornar hegemônicas ou capazes de disputar uma hegemonia. Ainda não conquistaram, a hegemonia é claramente norte-americana, mas que são a China, não é? E a Rússia. Não é? Fiore mostra, não é, que os Estados Unidos eles são uma potência hegemônica tanto no terreno econômico quanto no poder militar, no terreno militar. A China hoje já é hegemônica no terreno econômico. A economia chinesa já é maior do que a economia norte-americana. E a Rússia, não é? Ela tende a ser hegemônica. Ela tende a ser hegemônica no terreno militar. Quer dizer, a Rússia se rearmou. Então você tem esse trio, não é? Que, coincidentemente, é o trio que está mais presente no desenvolvimento de vacinas contra a Covid. Não é? Então, na minha interpretação, é que essa corrida para chegar a uma vacina é uma expressão dessa disputa geopolítica. Não é? Por que eu interpreto dessa maneira?
eu sustento isso em alguns pontos. O primeiro deles é o permanente ataque do presidente Trump à China. Os aspectos são mais variados. A vacina ainda é digamos, ela foi um dado a mais. Quer dizer, a divergência com a China, os ataques à China, vêm de guerra comercial. Mas a vacina, claramente, o Trump primeiro disse que a China exportou uma pandemia, não é? Porque comia animais selvagens. E também agora é a vacina que é o problema e tal da China, mostrando que é uma manifestação política mesmo, de potência hegemônica, tá certo? Depois, porque ele acusou a Organização Mundial de Saúde, não é, de estar dominada pela China e rompeu com a Organização Mundial da Saúde. Isso porque a China, naturalmente, ela se insinuou muito em direção à Organização Mundial de Saúde, inclusive, originalmente, dizendo que tudo aquilo que ela produzisse, a China produzisse, ela cederia à Organização Mundial de Saúde voluntariamente para licenciar para quem quisesse, etc., etc. Por isso é que o Bush rompeu com a China, com a OMS, perdão. Não é? Terceiro, que é exatamente isso que eu já coloquei, que houve uma estratégia chinesa, principalmente junto à OMS, de considerar suas vacinas eventuais como bens públicos, né? E que, ultimamente, a China tem esquecido um pouco disso. Vamos ver o que vai acontecer. E, finalmente, não é, a estratégia russa. A Rússia foi uma estratégia de esperteza. Né? Quando a Rússia... O que ela fez foi registrar... Ninguém tinha registrado uma vacina. Tá certo? Apesar de, como eu vou mostrar logo em seguida, todos os organismos regulatórios nacionais estarem extremamente pressionados e aquele período de 10 anos de desenvolvimento de uma vacina, hoje, ele já está inteiramente, digamos, achatado em termos de tempo, tá certo? Ninguém tinha ainda registrado uma vacina. O que o presidente Putin fez foi registrar a vacina. Ele registrou uma vacina e disse: ganhei a corrida. Não é? É uma esperteza que ele fez. E ainda, mostrando também como a questão de poder está envolvida, ele deu à vacina o nome de Sputnik V, quer dizer, que é Sputnik Vaccine, não é? Que, digamos, remete à enorme convulsão que ocorreu em 1957, quando os norte-americanos estiveram face, né, ao lançamento do primeiro satélite artificial que foi russo, que foi o Sputnik. Né? Bom, então o que eu dizia é que as agências nacionais estão muito pressionadas. Né? O que tem se feito hoje? Primeiro, lembrem-se daquele diagrama que eu mostrei, que demorava 2 anos, 3 anos, 5 anos, que de cada 100, só 30 chegavam à pré-clínica, de cada 30, só não sei quantas... Bom, primeiro, anteciparam o início dos ensaios clínicos. Quer dizer, eles pegaram as experiências anteriores com as pesquisas dos 2 coronavírus até então identificados, que era o MERS e era o SARS, MERS da epidemia do Oriente Médio, né, e SARS da epidemia de insuficiência respiratória aguda, tá certo? Eles pegaram essas experiências e anteciparam o início dos ensaios clínicos com base nas pesquisas de bancada de MERS e de SARS. Segundo, eles iniciaram a fase 2 dos ensaios clínicos antes de encerrar a fase 1. Depois iniciaram a fase 3 antes de encerrar as 2 combinadas. Quer dizer, naquele diagrama a gente tinha a fase 1, terminada a fase 1 para ver a segurança, tínhamos a fase 2, que era para ampliar a segurança e ver algum grau de, digamos, de eficácia, de proteção em componentes populacionais diferentes, novos, jovens, velhos, homens, mulheres, etnia essa ou aquela, né? E 3,
eles começaram a fabricar vacinas antes de encerrar os casos clínicos. É bem verdade que na fase 3 você tem já que ter algum grau de produção, porque tem que produzir um lote, né, para mandar para os resultados da fase 3 serem enviados à agência regulatória. Mas eles começaram a fazer fábricas antes de encerrar ensaios clínicos. E depois, ainda mais, eles estão pressionando as agências para analisar os pedidos, no mínimo na metade do tempo, enfim, de acordo com o que ocorria nos tempos normais. Quer dizer, todas essas vacinas, não foi só a vacina russa, não é? Todas as vacinas, tá certo, já estão se submetendo a essa pressão, né? E, inclusive, atualmente já, quer dizer, o pedido de registro. Hoje existe toda uma polêmica nos Estados Unidos e os dois principais órgãos técnicos de controle de epidemias nos Estados Unidos, que é o CDC, né, pelo lado de controle de epidemias, né, e o NIH, os Institutos Nacionais de Saúde, que é um órgão fomentador, estão resistindo às pressões governamentais enfim, contra essa pressão de fazer com que, no caso dos americanos, o FDA, que é a Anvisa norte-americana, possa diminuir o seu tempo de análise. Não é? Então, o que ficamos hoje é isso. Não é? Nós temos, por um lado, um enfraquecimento muito grande da OMS. Eu não entrei nesse detalhe, senão vai ficar muito comprido, mas ela está muito enfraquecida. Hoje, de cada 100 reais ou dólares, ou o que quiser, do orçamento da OMS, 80 é de doações privadas e de governos, que não são, digamos, as contribuições voluntárias obrigatórias, não é? São doações. Portanto, o poder multilateral da OMS, como de outros órgãos do sistema das Nações Unidas, está muito diminuído, não é? Então, nesse cenário de enfraquecimento, a gente está, digamos, submetido ao America First, do Trump, não é? O agressivo, como eu chamo, a esperteza do Putin e a silenciosa paciência do Xi Jinping, que, enfim, que é uma coisa de chinês, de ficar quietinho, de vai fazendo, falar pouco e tal. Agora já estão falando mais, mas até há pouco tempo falavam muito pouco. Então, essa é a ideia, não é? Digamos, dessa, eu vou chamar de poluição geopolítica, não é? De confrontação entre potências hegemônicas, no caso das vacinas contra o coronavírus, o SARS-CoV-2. Não é? Então, essa é uma tela fase final, não é? Que está governada, não é? Essa corrida por uma dinâmica geopolítica que vai muito além da vacina. Não há uma vacina. Não se trata mais da cooperação, aquela história da mobilização das comunidades científicas, que notável, fantástica, jamais tinha ocorrido. No caso da produção da vacina, isso desapareceu inteiramente. Não é? Muito bem. Isso eu vou deixar. Esses são textos que eu escrevi sobre vacina desde março até agora. A maioria deles está no site da Abrasco, não é? E tem essa aqui, que está se pendurada no site do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Quem quiser pegar essa minha exposição e ampliar o conhecimento, enfim, todas essas ideias e outras que eu não pude colocar aqui, estão nessas publicações. São textos curtos, são ensaios curtos. Né? O maior tem, acho que, 5 ou 6 páginas. Muito bem, agora vamos à parte melhor da exposição, que é o debate. É isso. Obrigado. Muito bem. Não sei se... Oi. Muito obrigado, professor Reinaldo, pela espetacular exposição. E a minha sugestão é que as pessoas façam as perguntas aqui pelo bate-papo. Ou, eventualmente, também peguem o microfone e se apresentem.
Isabel tá escrevendo, pelo que eu vi. Se eu abrir o portátil para abrir o microfone, talvez seja melhor até me expressar por aqui mesmo, enquanto os colegas fazem aí algum tipo de comentário, né? Digerem uma aula que parte por história, bem típico, né, da nossa origem, né, professor Renato? Isso. É importante, né, remeter à história, como aprendemos você na UERJ ou na INSP, né? E me lembro muito, né, você falando aí, me lembro das minhas aulas, que hoje em dia eu dou para as meninas de graduação, que eles acham completamente nonsense quando eu passo lá pela Alemanha, pelo Law Board Commission inglês, pela França, isso tudo tem um porquê. É claro que eles são muito jovens, talvez, para entender esse porquê. Quando você fala do soft power, é muito interessante, e, na verdade, essa disputa geopolítica que mescla economia, poderio militar, acho que a grande pergunta que me fica, que pelo menos a mim fica, e que gostaria que você compartilhasse sua opinião, como ficam nós, pobres mortais, os outros, né, que estão nesse limbo, sem ter muito poder econômico, pelo menos assim, explícito, temos, mas não é explícito, no meu modo de entender, muito menos militar. Como que nós ficamos nessa disputa? Já que você ressaltou muito bem a questão da OMS, né, o enfraquecimento dela, notório, e me preocupa também isso, mas como que nós ficamos no seu modo de ver, não nós, um interesse egoísta mesmo, né? Mas nós todos outros. Olha, Isabel, posso responder agora ou espero mais? Respondo agora? Eu queria acrescentar alguma coisa, uma pergunta que de ser agregada feita pela Isabel. O Ken Shadlin, da London School of Economics, ele esteve também nesse nosso evento comentando sobre também alguns desdobramentos do desenvolvimento da vacina para os países conforme a sua posição na hierarquia, digamos assim, do sistema internacional, dentro daquela divisão que o Fundo Monetário faz, né, dos high income, income e low income. E ele faz ele desenvolve uma hipótese que é muito curiosa, que a situação seria pior para os países de renda média, porque os países ricos vão desenvolver a vacina e terão capacidade de produção em massa da vacina, além de programas públicos, né, de custeio ou de pagamento às empresas da vacina que seria desenvolvida. E os países pobres seriam beneficiados também com programas das agências multilaterais, ao passo que os países de renda média se veriam na encruzilhada de, eventualmente, às vezes até, como é o caso do Brasil, que o Butantan e a Fiocruz teriam até capacidade técnica, né, e científica para desenvolver a vacina, mas nós não teríamos capacidade de produtiva para dar conta da produção em massa da vacina. Quer dizer, faz parte dessa indagação da Isabel, e nós, pobres mortais, como ficamos nisso? O que você acha dessa proposição do Shadlin? Olha, não, são questões importantes. Eu diria para a Isabel, muito categoricamente, não é? É o seguinte, nós somos periferia. Né? Quer dizer, nós estamos na periferia do mundo, não há nenhuma dúvida a esse respeito. Mas é preciso qualificar a periferia. Não é? Porque se nós temos uma potência hegemônica, duas candidatas, como eu estava colocando, sendo que a China é uma candidata forte, tá certo?
Nós temos uma Europa que, embora em processo franco de debilitação, ainda é um centro de poder e de conhecimento e tal, nós aqui na América do Sul somos periferia. Mas eu gosto de qualificar a periferia que nós somos. Eu acho que, do ponto de vista científico, não é, particularmente no campo de pesquisa em saúde, não é, nós somos uma periferia muito qualificada, certo? Não apenas em pesquisa biomédica, mas também em pesquisa epidemiológica, não é? Nós temos digamos, uma capacidade instalada, uma massa crítica de pesquisadores, não é? Muito interessante, né? Quando a gente vê o mundo, a periferia de uma maneira geral, certo? Quer dizer, competimos com relação aos centros? Não competimos, não é? Mas temos o que dizer. Um exemplo concreto, eu estou falando de pesquisa, hein? Quando houve a epidemia de Zika, há um par de anos atrás, não é? A comunidade científica brasileira teve um papel de ponta em termos globais, não é? Então, é preciso valorizar isso. No campo científico, nós somos uma periferia bastante qualificada. Bastante qualificada. Bom, do ponto de vista tecnológico e produtivo, não é? De maneira geral, nós somos uma periferia muito periférica mesmo. Não é? Principalmente, e aí eu não estou falando só de saúde, estou falando em geral. A gente tem uma indústria que está já há vários e vários anos sofrendo digamos, uma queda na sua importância, na sua capacidade de produzir riqueza enorme. Quer dizer, a indústria brasileira, num ambiente onde o centro, não é, está tratando de uma indústria 4.0, nós temos uma indústria 2.0. Não é? Agora, no campo da saúde, não é, e eu vou falar mais especificamente no campo de vacinas, nós temos uma situação muito peculiar, muito peculiar. Provavelmente nenhum país tem. E acho que positiva, não é? Que é a seguinte: primeiro, que nós temos um sistema público de saúde, que como se diz em economês, um oligopsônio, não é? É um grande comprador de vacinas, um grande comprador de vacinas. E isso, o fato de nós termos uma capacidade de compra do Estado, não é? E essa capacidade de compra, ela se expressa naquilo que eu falei do Programa Nacional de Imunizações, certo? Ela é um estímulo grande para a capacitação tecnológica, não é? De desenvolvimento e fabricação de vacinas. E exatamente isso ocorreu no Brasil. Nos últimos, 30 anos, para dar um número redondo, tanto o Instituto Butantan, do governo do Estado de São Paulo, quanto Biomanguinhos, né, da Fundação Oswaldo Cruz, eles se capacitaram de maneira muito importante, né, no desenvolvimento e na produção de vacinas. Como é que eles fizeram isso? E são dois institutos públicos, tá certo? Como é que eles fizeram isso? Né? Eles fizeram isso, digamos, instituindo, né, uma política, né, de transferências de tecnologia muito bem sucedida, no meu entendimento. Tanto o Butantan quanto o Biomanguinhos. Isso é, o que eles fizeram? Como o SUS, como o Sistema Único, comprava as suas vacinas, né, até hoje em dia, só entre parênteses, mais ou menos, em doses de vacina, cerca de 90% do mercado brasileiro de vacinas é fabricado ou por Biomanguinhos ou por Butantan. Tá? Em doses. Em valor, muda um pouco, cai, porque as vacinas mais modernas elas não são ainda fabricadas por Butantan e por Biomanguinhos. Mas Butantan e Biomanguinhos, nos últimos 30 anos, né,
como o Sistema Único de Saúde comprava a sua produção, tá certo? E orientava a sua produção e a sua capacitação tecnológica, eles faziam o seguinte: em cada compra que eles faziam de vacinas no exterior, que iam vender para o SUS, não é? O que eles faziam era incluir nos contratos cláusulas de transferência de tecnologia. Então, o que a gente tem hoje? Isso foi feito com muitas vacinas. O que a gente tem hoje no caso da Covid? Tanto a vacina Sinovac, chinesa, do Butantan, quanto a vacina da AstraZeneca, Oxford, de Biomanguinhos, no acordo que foi feito, inclui a transferência da tecnologia. E ambos os institutos, no meu entendimento, têm plena capacidade de absorver a tecnologia embutida nesses dois produtos, mais facilmente pelo Butantan. Por quê? Porque a plataforma da vacina Sinovac, que é uma plataforma de vírus inativado, o Butantan já tem vacinas de vírus inativado há anos. Várias vacinas de vírus inativado ele faz. Não é? No caso de Biomanguinhos, ele não faz ainda, nunca fez uma vacina com vetor viral, como é a vacina AstraZeneca Oxford. Mas eu tenho convicção de que ele é capaz de absorver essa tecnologia. Então, o que eu diria é que, para Isabel, primeiro, somos periferia. 2, no campo científico, somos uma periferia qualificada. 3, no campo de tecnologia e capacidade produtiva, somos periferia mesmo. Mas, no campo da saúde, do complexo industrial da saúde, particularmente de vacinas, somos uma periferia muito qualificada. Muito qualificada. Então, esse é o panorama. Não é? Com relação à questão levantada pelo Inácio, eu aproveito, quer dizer, eu não conheço esse pesquisador, ou essa pessoa lá da London School of Economics, não é? Mas aproveito para falar da OMS. O que a OMS fez nessa questão das vacinas? A OMS, ela foi, na minha opinião, digamos, gentilmente convidada a repassar, tá certo, um programa de estímulo à equidade na distribuição de vacinas a um organismo externo a ela. Certo? Qual é esse organismo? Chama-se Gavi. Né? Gavi foi um organismo também multilateral, financiado por entidades filantrópicas, por exemplo, a Fundação Gates, por exemplo, o Banco Mundial, por exemplo, governos de vários países nórdicos, por exemplo, financiam a Gavi. E a Gavi foi uma instituição, uma organização formada para, especificamente, vacinas. Tá certo? Bom, o que a OMS fez agora na Covid? Ela terceirizou para o Gavi, não é, a execução do seu projeto, tá certo, digamos, de distribuição equitativa das vacinas que forem ao mercado. Né? Foi convidada a fazer isso porque ela não teve força, em função da sua fragilidade orçamentária, né, de segurar ela própria a coisa. Então, o que o Gavi fez foi a iniciativa chamada COVAX. Né? O que diz essa iniciativa COVAX? A COVAX ela pretende, para os países, não é, de baixa renda, conforme Inácio mencionou, né, de acordo com a classificação do Banco Mundial, que são 4 categorias de países: renda baixa, renda média baixa, renda média alta e renda alta. Os países de renda média baixa e países de renda baixa, esse mecanismo COVAX, ele entregará gratuitamente ou muito subsidiadamente vacinas que aparecerem contra a Covid. Tá certo? E os países de renda alta e de renda média alta, né, o esquema COVAX sugeriu que esses países
fizessem um compromisso de compra antecipada de vacinas, que foi o que a Fiocruz fez. Não o que o Butantan fez, foi o que a Fiocruz fez com a vacina AstraZeneca Oxford. Isso por quê? Porque pretendiam fazer com que fosse feito um fundo, com esses compromissos de compra antecipada, fosse feito um fundo financeiro, não é, capaz de, digamos, de garantir a vacina gratuita e subsidiada para os países pobres e de renda média baixa. Tá? Então, isso é o que está sendo feito. O que está acontecendo agora? Não é? O que está claro, quer dizer, a OMS já disse há cerca de uma semana atrás que cerca de 170 países já aderiram ao sistema COVAX, ao esquema COVAX. Tá? Mas, seguramente, a grande maioria desses países são países pobres e países de renda média baixa, que vão ter vacinas gratuitas ou subsidiadas. Né? E as notícias que se tem hoje em dia é que os Estados Unidos, a maioria dos países europeus, não está aderindo ao esquema COVAX. O Trump quer comprar as vacinas dele, acabou-se. Né? E a Europa vai comprar as vacinas dela, né? As vacinas feitas em países da União Europeia. Então, é possível, não é, que esse esquema da Organização Mundial de Saúde ele acabe, ao menos em parte, frustrado. Ele é um programa, do meu ponto de vista, extremamente humanitário, digamos, na sua concepção. Tá? É aumentar a equidade. Tá? Agora, claramente, se fracassar a constituição desse fundo financeiro, não é? Então ele vai ficar muito prejudicado, principalmente na distribuição para os países pobres e países de renda média baixa, né? Porque não haverá dinheiro para comprar as vacinas para ou doar ou entregar com subsídio. No caso do Brasil, que é um país de renda média alta, tá certo? Eu acredito que a iniciativa tanto da Fiocruz quanto do Butantan não vai deixar a gente na mão. Né? Eu acho que nós vamos ter vacinas caso a vacina Sinovac e a vacina Oxford sejam consideradas eficazes e devidamente registradas na Anvisa. Tá certo? Há grande expectativa de que isso aconteça. Se isso acontecer, né, e já há o compromisso, quer dizer, na adesão do Ministério da Saúde, Fiocruz, ao esquema COVAX, já foi feita no orçamento emergencial do governo federal uma quantia grande, eu acho que é de 2,9 bilhões de reais para comprar vacina, para fazer as instalações de biomanguinhos que vão ser necessárias. Né? Porque Butantan, como já fazia vacina na plataforma de inativadas, ela já tem lá uma instalação, ela vai ter que melhorar, vai ter que ampliar. Mas Biomanguinhos nunca fez vacina com vetor viral, então ele vai ter que construir do zero uma fábrica, tá certo? Para fazer essa vacina. Então já houve esse destaque do orçamento emergencial. De modo que eu não vejo no campo, digamos, da fabricação e da entrega de vacinas para Butantan e para Biomanguinhos, desde que as vacinas sejam bem-sucedidas no final da sua fase 3, né, o maior problema para o Brasil. Agora, como a gente viu naquele diagrama lá de trás, nós temos outras coisas para fazer. Depois de registrar a vacina, tem que fazer a campanha, tem que produzir, tem que fazer a campanha, vai ter que brigar com os anti-vacinas, estimulados pelo presidente da República, tá certo? Então, é uma questão muito complexa, mas eu tenho confiança que a experiência do Programa Nacional de Imunizações e a existência de Butantan e Biomanguinhos, não é, possam fazer com que nós, mesmo sendo periferias e mesmo não sendo, não é, um país de renda média baixa ou um país de renda baixa, como sugeria o colega lá da London School, tá certo? O Brasil possa estar
digamos, bem localizado nessa questão das vacinas. É isso. Muito bem. Aqui no bate-papo tem duas perguntas, professor Paulo Vilela, da Faculdade de Engenharia. Em parte, me parece que você já respondeu, que é como analisa o desdobramento do Brasil com esses dois alinhamentos, governo federal Fiocruz com o Reino Unido e governo paulista com os chineses. E o Leonardo... Deixa eu responder logo ao nosso colega da engenharia, porque eu estou falando bem situado em relação a vacinas, mas eu estou absolutamente convencido que o fato de haver uma vacina não resolve o problema da pandemia, que foi a primeira parte da minha exposição. A vacina não será uma bala de prata. Nós vamos ter que continuar. Primeiro que para você vacinar, tá certo? 100 milhões, 50 milhões, 70 milhões, 100 milhões de pessoas, isso não se faz em 3 meses, em 6 meses. Eu ousaria dizer, não se faz em 1 ano. Você está entendendo? Então, é muito complexo. Se a pergunta do nosso colega da Faculdade de Engenharia, né, foi sobre a pandemia de uma maneira geral, eu digo o seguinte, nós estamos mal preparados na medida em que a gente não conseguiu ganhar a batalha do isolamento, tá certo? Na medida em que a gente não conseguiu, quer dizer, azeitar o nosso esquema de vigilância epidemiológica com teste e acompanhamento dos contatos, tá? E na medida em que a gente ainda não ganhou a batalha da máscara. Ainda temos um presidente da República que joga a favor do vírus. Agora, do ponto de vista da vacina, é isso que eu estou tratando agora, eu acho que a gente está bem colocado, bem situado. Certo. E o Leonardo Frossar, que é meu assessor na direção do CRIT, lá para projetos estruturantes, né, da economia regional, pergunta qual é a sua opinião sobre o debate relativo à licença compulsória da eventual vacina que venha a ser produzida aí. Olha, eu sou inteiramente favorável ao projeto de lei que está, creio que na Câmara dos Deputados, acho que ele não está no Senado, não. Agora, eu vejo com grande dificuldade que ele seja aprovado, não é? E no campo específico de vacina, nós não teremos esse problema, porque, evidentemente, no Butantan eu não sei mais detalhes, mas no caso de Biomanguinhos, né, existe uma transferência, uma venda de vacina, uma cláusula de transferência de tecnologia, e tem uma subcláusula que diz que, enquanto durar a pandemia, esse licenciamento, digamos, da vacina da AstraZeneca para Biomanguinhos será voluntário, isto é, não haverá pagamento de royalties. Depois que acabava a pandemia, tá certo? Se essa vacina for boa e pororó, lá na frente, quando acabar a pandemia, eu acho que muito provavelmente vai ter que ter pagamento de royalties, tá certo? Que é como se faz um licenciamento voluntário desse tipo, né? Mas agora não vai ter. E as vacinas vão ser, também não sei o preço da vacina do Butantan, mas não creio que seja muito diferente do número que eu vou dizer agora, para o preço da vacina da AstraZeneca feita por Biomanguinhos, que é de cerca de $4. É bastante barato para o cenário atual de vacinas. É isso. Certo. É a professora Nádia Raposo, da Faculdade de Farmácia, que já foi também diretora do CRIT, indaga sobre
o prazo, se existe alguma expectativa realista de prazo para que a vacina comece a ser, enfim, esteja em uso no cenário brasileiro. Isso também eu acho que tem havido, digamos, expectativas um pouco exageradas, né? Um pouco radicais. Evidente, o prazo, não é? Qualquer estimativa de prazo depende de você ter uma vacina, né? Agora, vamos supor que a vacina Sinovac ou a vacina do AstraZeneca Oxford esteja até janeiro do ano que vem terminado a sua fase 3, quer dizer, e elas sejam consideradas eficazes, acima do limite de 50% de eficácia, que foi o limite que a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu, e o FDA, que é a Anvisa norte-americana, também já estabeleceu. Tá certo? Se isso tudo acontecer, né, eu acredito muito, eu confio muito, quer dizer, digamos, na experiência do Programa Nacional de Imunizações. Não é? O problema que vamos ter são dois. Não é? Primeiro é que eu não sei como vai estar o Ministério da Saúde lá na frente, lá no final do ano, começo do ano que vem. Eu sei que ele não está bem hoje em dia. Certamente não está bem no meu ponto de vista. E segundo, é que por melhor que seja organizado o Programa Nacional de Imunizações, né, ele tem, digamos, que ele vai ter que tratar com a vacina anti-Covid, ao mesmo tempo de sustentar as suas campanhas ordinárias, tá certo? Das 14 vacinas que ele tem que dar. Eu vou dar um exemplo concreto. Agora em novembro, se inicia o inverno na região Nordeste. É diferente daqui do Sul, do Sudeste. Né? No Norte e Nordeste, o inverno é a estação de chuvas, tá? E que a temperatura baixa um pouco. Então, a imunização contra a influenza, aquela que a gente toma vacina agora aqui, que tomou a vacina e foi antecipada esse ano para o mês de abril, eu creio, ou março, não me recordo bem, não é? Ainda quando o Mandetta era ministro da Saúde, ela vai ter que ser dada lá em novembro ou dezembro, que é quando ela vai ser mais necessário, que é quando começa o inverno no Norte e Nordeste. Então, isso tudo compete, quer dizer, com uma capacidade operacional que é limitada. Ela é muito boa, ela é muito ampla, mas ela é limitada. Quer dizer, o PNI, nessas campanhas, por exemplo, no Dia da Gotinha, na campanha contra o sarampo, na influenza, eles têm, hoje em dia, cerca de 30 mil salas de vacinação pelo país afora, que é um número considerável, não é? Considerável. Agora, tudo depende, digamos, de como é que a vacina do Covid vai competir com os programas vacinais ordinários das 14 vacinas que a gente tem que fazer anualmente, não é? Esse é o problema. Mas quer dizer, não vou dizer que estou otimista, mas eu estou confiante. A turma do PNI é boa, se não mexerem muito nela. Professor Paulo Vilela pede para complementar a sua pergunta ao vivo. Então, a palavra. Professor Reinaldo, colegas, boa tarde. Gostei muito da palestra. Eu apenas pedi para comentar, porque, professor Reinaldo, tendo em vista
título da palestra, né, que é exatamente essa guerra da vacina, né, quem chega primeiro, quem é mais eficaz, e essa geopolítica dessa guerra, ela tem o seu desdobramento no cenário brasileiro. Claramente a gente vê isso em função do posicionamento do governo paulista e do governo federal. Então, a minha pergunta foi muito no sentido do posicionamento e dos reflexos dessa guerra global, né, que está se desenvolvendo, tendo como pano de fundo essa crise sanitária. Como é que o senhor vê isso dentro do cenário político brasileiro? Que, evidentemente, há uma clara disputa, vou dizer assim, de poder nacional brasileiro, né, usando a questão da guerra das vacinas, né, da vacina. Então, é mais nesse sentido que eu gostaria de ouvir do senhor um comentário de como é que isso está se refletindo no Brasil, qual a opinião do senhor sobre isso. Muito obrigado. Olha só, Paulo, eu acho que as nossas querelas internas, não é? A nossa situação política interna, no campo das vacinas, né, eu acho que ela vai se expressar muito mais, digamos, na mobilização de grupos anti-vacinas, não é? Nas eventuais não é? Dificuldades de se chegar às populações-alvo, vai chegar na capacidade que tenhamos de identificar as populações-alvo prioritárias de maneira racional. Eu acho que esses aspectos eles serão muito dependentes das nossas dificuldades internas, né? Especificamente no campo das vacinas, o fato do governador de São Paulo hoje ser um inimigo do presidente da República, um inimigo político, né? Eu não creio que possa, enfim, que possa interferir, que possa resultar em, digamos, em impactos importantes, porque, inclusive, há alguns dias atrás, o diretor do Butantan e o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, eles estiveram no Ministério da Saúde já solicitando recursos para não só a compra de vacinas como da Sinovac, como para ajustar as instalações deles. E não tem outro jeito, porque, embora a vacina seja paulista, quem vai comprar a vacina vai ser o Ministério da Saúde. Eu não acredito, eu digo sinceramente, não acredito que se possa chegar ao limite do Ministério da Saúde não comprar a vacina do Butantan em função da divergência política do governador de São Paulo, não é? E não é porque eu tenho alguma esperança no presidente da República, não. É porque isso pode ter um impacto muito grande naquilo que o presidente da República pensa 24 horas por dia hoje, que é a sua reeleição em 2022. Não comprar uma vacina de São Paulo, e o povo de São Paulo, que são 40 milhões de pessoas, não é? Mais de 42 ou 43 milhões de pessoas, está muito vinculado, está muito ligado à vacina do Butantan. Acho muito difícil que isso possa acontecer em função disso que eu acabei de dizer. Ele não vai querer, ele pode ficar mal com o Dória, mas ele não vai ficar mal com o povo de São Paulo, não. Isso ele não vai fazer. Né? E certamente o impacto seria enorme se ele fizesse alguma maluquice desse tipo, de não comprar a vacina do Butantan porque ela é chinesa. É isso, não sei se cheguei ao ponto em que você estava... Sim, chegou. Obrigado. Agradeço. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez as
disponibilidade, o talento, a generosidade do professor Reinaldo Guimarães por tornar esse nosso evento aqui um evento cada vez mais de mais qualidade, especialmente com a presença de pessoas como ele. Lembrar que amanhã, a 20ª edição do CRIT da quarentena, quer dizer, nós estamos há 5 meses, portanto, fazendo esse programa. Vai ter a CRIT Live às 17 horas, com qualidade de vida e significado do trabalho, com a Sônia Maria Marques, que já foi servidora da UFJF, especialista em desenvolvimento de pessoas e processos e doutora em administração no Instagram do CRIT, @CRIT-UFJF. E deixo, então, ao professor Reinaldo Guimarães um espaço aí para a sua despedida, né? E a gente encerrar, então, mais uma edição da CRIT Talk no CRIT na quarentena. Bom, quem agradece sou eu, Inácio. Eu é que agradeço o convite. Eu gosto muito de Juiz de Fora. Eu aprendi a admirar Juiz de Fora lendo Pedro Nava, que foi um grande, não sei se é juiz de forano ou juiz de forense, né? E me dá muita alegria. Já estive uma vez aí, alguns anos atrás, presencialmente na universidade, num outro evento liderado por você. E muito bom estar aqui, muito bom estar aqui, muito bom debater, gostei das perguntas, não é? E fico à disposição, quando precisarem de novo, é só fazerem contato. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu declaro, digamos assim, encerrada mais essa edição do nosso CRIT Talk. Tá? Encerrando a gravação. Pronto? Encerrado. Abraços. A todos que participaram, os colegas do CRIT e outros.